dia mais uma vez. E nós vamos falar hoje sobre o dia seguinte ao Natal. Que dia que é o dia seguinte ao Natal? 24, 25, 26? 26, né? Mas olha, há um tempo atrás aí, um companheiro nosso, ele tinha mania de estragar todas as boas ocasiões. Ele nos revelou aqui, ou nos disse, que o Natal realmente não há precisão histórica de que dia aconteceu o nascimento de Jesus mesmo, que dia que Maria trouxe Jesus à luz. Disse esse nosso companheiro, foi mais ou menos por março, talvez para abril, devido às circunstâncias climáticas da época. Mas esse companheiro também, ele depois veio dizer que Papai Noel não existe. Então aí já mudou completamente o assunto, né? Porque se Papai Noel não existe, eu vou te contar, minha lista desse ano, não sei para quem que eu vou entregar. Né? E aquele monte de carta que eu escrevo todo ano também lá para o Polo Norte, eu não sei o que a gente vai fazer deles. Papai Noel existe, não existe, gente? Quem aqui duvida? Gente, que silêncio fúnebre. Pois é. Não existe, Celi. Então vamos direto ao assunto aqui, porque agora eu estou triste. Na verdade, nós vamos falar mais adiante aqui na nossa palavra de hoje sobre a lealdade. A quem prestar lealdade? Então, nessa época do ano, é que esse conceito de lealdade vem mais à tona e vem com toda a força mesmo. Nessa ocasião do Natal, principalmente, muitas pessoas, principalmente no âmbito religioso, os palestrantes, aqueles que dão opinião, aqueles que formam opinião, sempre nos exortam a lembrar mais do aniversariante do que do Papai Noel. Papai Noel é aquela fantasia necessária para as crianças, necessária até certo ponto, e que a gente respeita as tradições, já falamos dele aqui antes, em anos anteriores, mas vamos mantê-lo vivo em nossos corações, né? Assim como mantemos a nossa criança interior viva, para nos ajudar a viver esse mundo tão perturbado, tão difícil, tão cheio de altos e baixos. Mas a nossa fidelidade nessa época, principalmente na hora de escolher entre esses dois reis, o rei da garotada e o rei da terra, que o rei da terra seja a nossa prioridade. Que o Papai Noel ajoelhe-se e reverencie Jesus dentro do nosso coração. Então, Jesus é o nosso número 1. Papai Noel é o número 2 nessa época do ano. Né? Mas Papai Noel existe, tá? Então, entender esse espírito de Natal, entender Jesus não é um dia especificamente no ano, não é só nessa época do ano, é participar desse reino que ele veio estabelecer na Terra todos os dias. Isso é entender Jesus, é praticar os seus ensinamentos, não ser apenas alguém que acredita em Jesus, mas alguém que segue Jesus, não um crente, um seguidor. E seguir é diferente. Seguir é aquele momento crucial na vida daquele jovem rico que chegou para Jesus um dia e falou: Mestre, que devo fazer para alcançar a graça do céu, para entrar no reino dos céus? E Jesus falou: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e depois vem, segue-me. E a propósito, eu estou a caminho de Jerusalém agora, você vai ver diante dos seus olhos as profecias se concretizarem. Segue-me. E o jovem disse: acho que não, deixa para outro dia. Hoje eu tenho mais coisa para fazer. E mudou de ideia. Porque seguir Jesus não é fácil, não é para qualquer um. Da maneira como ele ensinou, da maneira como ele nos propõe, não é fácil. É possível, é recomendável, é aconselhável, mas não é fácil.
Então agora nós vamos ver a narrativa desse dia seguinte ao nascimento de Jesus. Como é que foi? Vamos voltar um pouquinho na história, e a história está gravada nos evangelhos, a história da humanidade está gravada na Bíblia. A Bíblia, longe de ser um livro religioso, é um registro histórico da humanidade. É o YouTube dos tempos de outrora, né? Que conta toda a história muito anterior a Jesus, muito anterior mesmo a Moisés. E nós podemos ver essa história recontada a cores e com a versão cinematográfica espiritual completamente evoluída, muito melhorada, com os recursos atualizados no livro A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, escrito pelo reverenciado apóstolo de Jesus, Francisco Cândido Xavier. Então, no livro A Caminho da Luz, nós vemos toda a história da humanidade, mesmo antes do planeta Terra ser criado. E, inclusive, logo no início, a primeira página da história do A Caminho da Luz, Emmanuel diz que rezam as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os eventos das comunidades planetárias existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor do Universo, em cujas mãos estão as rédeas diretoras de todos os eventos das comunidades planetárias, das civilizações. E ao que nos foi dado saber, assim Emmanuel diz, porque mesmo Emmanuel, habitando uma instância muito acima de nós, ainda ele diz ao que nos é dado saber. Ele não foi num registro histórico que tem precisões de informação, alguém disse para ele, foi assim, ao que nos foi dado saber aonde ele está, essa comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor do Universo, apenas se reuniu 2 vezes no decorrer dos milênios conhecidos. A primeira foi quando eles se reuniram. Ele menciona antes que Jesus é um dos membros divinos dessa comunidade de espíritos puros. A primeira reunião deles se deu quando, nos arredores de onde hoje é a Terra, para decidir a criação do planeta, planejar como seria o planeta. Então aqui a gente dá uma paradinha e pensa, o Jesus de hoje, esse nosso querido, amado irmão, que nos abençoa todos os dias, que é a luz da nossa vida, ele já era um espírito perfeito antes da Terra ser criada. Quantos milhões de anos tem a Terra? Sei lá. Quem sabe? Ninguém sabe com exatidão. Há suposições históricas a partir de exames de laboratório, de geologia e etc. Toda a ciência a favor dessa descoberta ainda não é capaz de dar essa informação precisa para nós. Então, apenas creiamos, acreditemos na ciência atual que diz que é milhões de anos. Alguns autores diferenciam nessa quantidade de milhões e nós nem vamos entrar nesses detalhes. Mas Jesus, naquela época, já era um espírito perfeito. Então, imaginemos a grandeza dessa alma criada por Deus. Muito anteriormente à nossa criação, naturalmente, porque por mais atrasados que nós sejamos, ainda estamos relativamente longe das comparações com a perfeição de Jesus. Mas então Jesus era esse espírito perfeito. E a segunda vez, descreve Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que essa comunidade de espíritos puros se reuniu ao longo dos milênios conhecidos, foi para decidir sobre a vinda do Senhor à face do planeta. Então, aqui nós vemos que Jesus tem muitos colegas, tem outros Cristos ao nível dele no universo. E ele está apoiado, ele é parte de uma grande equipe que trabalha recebendo
ordens diretamente de Deus. Eles sabem o que é Deus melhor do que nós. Eles conhecem como se comunicar. Eles sabem interpretar o pensamento de Deus. Então, reuniram-se para criar a Terra alguns milhões de anos depois, porque a Terra passou por alguns milhões de anos de evolução até chegar à idade do Cristo, à era do Cristo, se reuniram novamente para planejar a vinda do Cristo ao nosso planeta. Então, veja bem, se um nascimento de um ser comum como nós é amplamente planejado no mundo espiritual, como narra André Luiz em suas obras, principalmente no terceiro livro de sua obra, chamado, que nós estudamos recentemente, Missionários da Luz. Os mensageiros, missionários da luz, o próprio Nosso Lar, que é a primeira obra, mencionam esse processo de planejamento reencarnatório e que se celebrizou o planejamento reencarnatório de Sigismundo, né, que descrevem com minúcias como é feito o planejamento reencarnatório de um ser que vai voltar ao planeta, numa nova encarnação. A escolha do pai, a escolha da mãe, o tipo genético, tudo isso. Agora imagina para um espírito perfeito, milhões de anos mais velho que nós, um espírito daquela grandeza, nascer no planeta. Então houve todo um planejamento minuciosamente elaborado, cuidadosamente traçado cada passo de sua existência. A escolha da mãe, a escolha do pai, falamos isso aqui anteriormente também, né? E que nós então concluímos simplesmente a partir disso aí que Maria e José eram pessoas muito especiais. Eram espíritos já completamente pacificados, no mínimo. Pacificados. Que é muito mais importante do que ser intelectualmente muito evoluído. Porque nós sabemos que mesmo nos dias de hoje existem na Terra encarnados espíritos intelectualmente muito evoluídos, mas que não chegam nem de longe aos pés daquilo que poderia se assemelhar à perfeição do Cristo. Então José e Maria agora estão escolhidos. Aí vem Lucas. Lucas, em seu capítulo 2, no versículo 1. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. É claro, Roma dominava quase todo mundo conhecido, quase todo mundo civilizado, né, das redondezas naquela época. Roma já havia invadido várias extensões de terra. Muitas nações já estavam agora sob a bandeira romana. E César era o supremo. Os Césares eram considerados deuses mesmo naquela época, né? Mas eles precisavam ver como é que eles podiam coletar mais impostos. Tinha que ver qual o tamanho do potencial financeiro e saber também qual o tamanho do reino deles. Porque Roma, desde tempos muito remotos, muito anteriores a Jesus, mesmo nessa época aí, eles já eram a civilização mais organizada do planeta. Né? Eles tinham já noções de direito, de divisão do direito entre o legislativo, o judiciário, o executivo. Já tinham essas noções que, passo a passo, começaram a implementar. E administração financeira, administração militar. Eles eram excelentes estrategistas. Tinham um exército exemplar, muito bem comandado, muito bem desenhado. Então, eles dominavam facilmente o mundo ao seu redor. Mas eles precisavam saber qual o potencial de income, o potencial de receita. Então, vamos fazer agora um recenseamento, um censo. Mas não era simples naquela época, como não é simples ainda hoje. Imagina, contar quantas pessoas estão vivas, qual a idade de cada um, quem é o potencial contribuinte, quem
pode ser contribuinte e não está contribuindo, quem é mulher, quem é homem, quem é criança, qual a idade escolar, todas as informações estatísticas que um censo trazem para o governo. Então César mandou fazer. E como é que tinha que fazer naquela época? Nos rudimentos, né, da estatística, as pessoas tinham que voltar à sua terra natal para se alistar. Igual que a gente faz ainda lá no Brasil, não sei se ainda é assim hoje, há 30 anos atrás, quando eu ainda andava por lá, era assim, a gente tinha que fazer o cadastramento eleitoral, né, na sua cidade de residência. Então, nessa bagunça toda de vai e vem, imagine, gente, se bem que a população da época também não era tão grande quanto a população de hoje, mas imagine numa época em que não havia estrada asfaltada, não havia veículo automotor, tudo era no lombo de animais, principalmente o camelo, né, que é um animal de maior autonomia de rodagem, né, do que o cavalo também, os burros, jumentos, etc. Ou no pé mesmo, né, andar a pé de um lugar para outro. Agora vocês imaginem todas as pessoas se deslocarem, famílias inteiras, e os aleijados, e os idosos. Como é que foi isso? Então era um caos. A gente pode chamar isso de caos mesmo, né? Mas era a ordem do César, e a ordem de um César não se discute, tem que ser cumprida. Então o caos estava estabelecido. Pessoas viajando para todos os lados, e a gente pensa que Jesus nasceu nessa época, mas será que também isso não estava dentro desse grande planejamento daquela equipe de espíritos, milhões de anos de perfeição? Né? Fica a questão em aberto aí. Então, o recenseamento romano causou aquele caos. E no meio desse caos, vem o rei ser entrado secretamente no mundo. E João, no capítulo 1, versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como de unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque as profecias antigas, mesmo anteriores a Moisés, anunciavam a vinda de um Filho de Deus. E hoje, à luz da doutrina espírita, nós temos uma noção melhor do que é Deus. Mas naquela época, o Deus ainda era uma coisa muito inexplicada. Mas todo mundo sabia que era muito poderosa. E era um ser. Porque o homem imaginava Deus à sua imagem. Né? Como é natural para nós imaginarmos alguém segundo a nossa própria natureza. Então, esse filho unigênito, seria um filho único de Deus, já estava nas profecias que Deus iria mandar seu filho à terra. E chega agora aí cheio de graça e de verdade. E aí vamos agora procurar Maria, porque agora nós vamos à mãe dele. Como é que ele vai chegar? Aí começa a descrição de Lucas, no capítulo 1, e versículos 30 para diante. Nós vamos trabalhar muito nesses versículos. E aí chega o anjo para Maria. Agora, Maria, aquela história toda que nós não vamos ocupar aqui o nosso reduzido tempo para contar toda a história realmente que muitos de nós já sabem e já sabemos, e aqueles que ainda não sabem, é muito fácil a gente ver a história. Pega os livros de boas referências, os livros, de preferência os livros espíritas, ou vão assistir um filme, quem tem preguiça de ler, vão ver Maria de Jesus de Nazaré, aquele filme dos anos 80 ainda, lindo filme, e outras versões mais novas. Então Lucas diz que o anjo disse a Maria, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Em outras versões diz, Ave Maria, cheia de graça. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Então o anjo já chegou e deu toda a dica para Maria. Maria, naturalmente, naquele estado de pessoa reencarnada em que ela estava, ela não lembrava de tudo que já tinha sido planejado, que ela tinha sido parte, como toda mãe, todo pai, é chamada à mesa de negociação no departamento de reencarnação lá em cima,
né, para discutir os termos da futura reencarnação. Mas ela recebeu de bom grado esse anjo, porque ela sabia que era uma entidade superior. O sentimento dela era completamente positivo e ela se abriu. Eis aqui a serva do Senhor, seja feita a vontade do Pai. E aí o anjo continua dizendo, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E Altíssimo é aquele que está onde nada mais está acima dele. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Então Deus fará desse filho que ela vai receber o rei. Porque se ele é o Altíssimo, ele é o Supremo, e dará o trono de seu pai Davi. Agora, Davi e Jacó são referências à descendência e à nação. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Deixando mais uma vez, aqui vamos dizer, talvez a primeira pista, né, que é o Consolador que ficará para sempre entre nós, que o próprio Jesus, depois encarnado, né, durante o sermão, ele disse que ele rogaria ao Pai e nos enviaria um outro Consolador. E aí Kardec explica esse Consolador prometido, que ficaria entre nós para sempre e nos diria tudo que foi dito e relembraria, né? E revelaria algumas coisas mais que não foram reveladas na época. E seu reino jamais terá fim. Então Jesus foi anunciado inicialmente como rei. Porque rei é aquele conceito antigo de autoridade suprema, autoridade máxima. Acima do rei, em suas terras, não há ninguém. A não ser a esposa do rei, que às vezes muitas vezes mandava no rei, né? Mas isso era só dentro do palácio também. Lá fora, o rei era a autoridade máxima. Igual que nós, maridos, né, pensamos que em nossa residência nós somos supremos. Né? A mulher fala, a gente fala mais alto. Sim, senhora! Então, o rei era a autoridade máxima. E assim o Filho de Deus foi referido. Mas é precisamente isso, ele é a autoridade máxima. Hoje, à luz da doutrina espírita, nós entendemos Jesus como a autoridade máxima do planeta, não da nação onde ele nasceu aqui por 33 anos. Viveu aqui uma vez, na carne. Não o rei da Judéia, o rei dos judeus, o rei do planeta, a autoridade maior do planeta. Hoje a doutrina espírita chama governador, é uma palavra mais atualizada, vamos dizer assim. Então, Jesus é o governador do planeta. Mas se mencionarmos como rei, não tem importância alguma. Né? Em Mateus, no capítulo 2, versículo 1, ele diz, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, agora entrou um outro personagem na história. Muito interessante esse homem. Magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém. Esses aí foram o estraga-prazer. E perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Como é que é essa história? E agora? Herodes era o rei da Judéia. A autoridade suprema abaixo de César, porque César dominava ali, Roma já havia ocupado aquela região. Mas Herodes, ele era um homem muito brilhante para a sua época. Ele era um grande administrador. Ele se manteve no poder por 40 anos. Ele era um grande estrategista militar, um grande arquiteto, um grande administrador, impiedoso. Ele era um grande homem dentro dos seus padrões na época. E ele soube negociar com César para que ele continuasse sendo o rei ali, embora prestando obediência e pagando impostos a César, mas que ele continuasse, ele e a sua dinastia.
e transferisse ainda esse poder a seus filhos para o futuro. Ele conseguiu isso do César. Então ele não era apenas um reizinho lá da Judéia, não. Ele era um cara poderoso. E aí, nos dias de Herodes, de repente aparecem lá magos vindo do Oriente. Esses magos, a história, de modo geral, descreve como eram três, deram até nomes para eles, mas há narrativas, há autores que dizem que não há qualquer garantia dessa informação ser correta, que eram apenas três, podia ser mais de três, podiam ser vários. E quem eram esses magos também? Eram pessoas de terras do Oriente, quer dizer, vinham de longe, de outras nações, mas eram ricos, eram pessoas talvez com autoridade e com recursos financeiros muito elevados. E eles se dedicavam a estudar as mensagens de Deus escritas nos céus. Eles estudavam a posição dos planetas, das estrelas, era o que hoje em dia chamaríamos de astrônomos. Eram os astrologistas do passado, com os recursos que eles não tinham como temos hoje, né? Mas dentro do que podiam fazer, eles se ocupavam muito dessa atividade, de ler as estrelas, de estudar o movimento dos astros. E eles notaram, eles conheciam a história, eles conheciam porque eram homens cultos, eram chamados inclusive de sábios, magos, né, na época deles. E eles conheciam as profecias antigas. Eles sabiam que um rei judeu nasceria na terra, seria trazido. Judeu onde é? De onde são judeus? Judeu é da Judéia. Onde é isso? Então eles já sabiam. Eles agora encontraram, pelos seus estudos, suas observações, essa estrela que também foi anunciada, que indicaria a chegada do Senhor, do Filho de Deus, do Rei da Judéia. E eles, então, trocaram uns WhatsApp, se reuniram, porque eles vinham de regiões, cada um de regiões diferentes, né? Se reuniram, formaram um grupinho do WhatsApp e começa já agora, vamos lá na Judéia, vamos procurar esse rei dos judeus que vai ficar para sempre. É o Filho de Deus que está nascendo, mas vai nascer na Judéia, vamos lá. E aí se dirigiram a Jerusalém. Chega lá em Jerusalém, eles estavam pensando assim, nós vamos chegar em Jerusalém, vai ter faixa bem na entrada da cidade, bem-vindo novo rei, nasceu o rei dos judeus, e tudo quanto é boteco, o povo só falando do novo rei que acabou de nascer, e que todo mundo sabia que havia um novo rei, e não foi nada disso, ninguém sabia que um novo rei havia nascido. Ninguém. Qual é o lugar mais lógico dos reis magos procurarem o novo rei da Judéia, que acabou de nascer? Jerusalém era a capital religiosa da região. Aí ninguém na rua sabia desse novo rei. Vamos então ao rei. Né? Já havia um rei lá, vamos saber se essa autoridade sabe desse novo rei. O Herodes ouviu aquilo. Não estou sabendo nada não, rei, aqui sou eu. Tem muitos anos que eu estou aqui, e aqui eu mando, e aqui eu sou o rei, e não há outro rei aqui não. E aí Herodes, preocupado agora, porque Herodes já ouvia falar das profecias, embora ele não fosse religioso, não fosse nenhum dedicado religioso, devoto de Deus, e vale a pena relembrar que os judeus eram um povo monoteísta, eles acreditavam em um Deus, ao contrário dos romanos que tinham vários deuses, ao contrário dos gregos, que alguns registros históricos chegam a dizer de mais de 30 mil deuses na Grécia. Cada família tinha o seu grupo de deus. Né? A gente, sendo grego naquela época, a gente podia fazer nosso próprio Deus. Né? Mas os judeus tinham um único Deus. Foi o que facilitou a escolha do local para Jesus encarnar.
Mas o rei aqui sou eu. Aqui não tem outro rei, não. Herodes pensava. E Herodes estava ali há muitos anos. Herodes estava tranquilo ali sob a proteção de César. Ele tinha o poder, ele tinha a autoridade. Ele não era tão devoto, mas ele sabia que o templo de Jerusalém era um local estratégico para dominar, para manter o domínio do povo. Então ele e as autoridades religiosas também tinham um bom relacionamento. Ele, inclusive, em certa época, ele reconstruiu o templo de Jerusalém com recursos próprios. Claro, quando diz recursos próprios, né, quase a totalidade desses recursos vem dos impostos do povo, né? Mas foi ele que administrou, sob sua gestão, o templo foi reconstruído. E ele dava parcas somas de contribuição para o centro religioso de Jerusalém, o grande templo, e alguns historiadores até mencionam o templo, que na época era também chamado Templo de Herodes, o Templo de Jerusalém, o grande Templo de Jerusalém. O rei aqui sou eu. Não há lugar para outro rei. Eu dobrar meus joelhos para um outro rei, pensava ele. Tudo que eu construir aqui, eu vou deixar para os meus filhos. Eu tenho que investigar essa história. Esses, vamos dizer, três, né? Esses três homens chegam aqui de uma terra distante, são reis em suas nações, não são qualquer um. São grandes personagens. Eles são estudiosos, especialistas, eles estudaram os céus, eles acharam sinais da profecia se realizando, viajaram milhas e milhas, alguns chegam a dizer 300 milhas, para chegar a Jerusalém à procura de um rei. Tem coisa aí atrás. Tem brasa debaixo dessa cinza. Aí Herodes convocou as autoridades do templo, convocou os sábios da época e foi saber. E assim, rapidinho, passou. Eles tinham aqueles grupinhos de WhatsApp, né? Passou todo mundo rapidinho, estava ali no palácio e agora Herodes vai perguntar a eles. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém, porque as pessoas que agora não sabiam que a profecia estava se cumprindo, agora estão de antenas ligadas, né? E aí ele reuniu todos os chefes, os sacerdotes do povo, do mestre da lei, e perguntou-lhes onde deveria nascer o Messias. Então agora Herodes quer saber o que esses homens sabem que ele ainda não sabe. Quem está sabendo mais do que ele? Vamos agora apertar todo mundo e botar para fora a informação. Eu quero saber, porque, olha, muita gente não acreditava nas profecias, ou achava que as profecias eram coisa de profetas, aquelas coisas que o povo acredita. Mas Herodes acreditou muito mais que nós. Herodes teve realmente fé nas profecias. Ele sabia que tinha coisa séria, porque tinha muita coisa em jogo. Era todo o reinado dele, todo o legado dele, que ele queria deixar para os filhos. Queria manter para si enquanto vivesse e ainda passar adiante para seus filhos. E aí esses homens respondem, em Belém da Judéia, estão nas profecias, pois assim escreveu o profeta. Aí é uma transcrição das profecias. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá. Então Belém era uma cidade que não era tão pequena, mas não tinha a importância de Jerusalém. Até o nascimento de Jesus. Pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Assim dizia Deus, segundo a profecia. Né? Agora Herodes está com a pulga atrás da orelha. E aí ele mandou chamar os reis magos, que ainda estavam pela cidade, estavam fazendo umas compras, uns souvenirs, tal, que eles vão voltar para a terra deles. Agora não encontraram o rei que eles vieram ali reverenciar. Nós vamos fazer umas comprinhas aqui, então, antes da gente ir embora, umas moambas e tal, vamos levar umas coisas para nossas esposas. E aí acharam os reis magos ainda por lá e levaram, né, Herodes está convidando de volta ao palácio, vamos lá conversar com ele. Secretamente, né,
Então Herodes chamou os magos secretamente, informou-se, aqui ainda é Lucas, né, agora no versículo 7, a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Agora Herodes está curiosíssimo. Quando é que a tal estrela que vocês estão falando aí, que viram, apareceu? Porque aquela estrela indicava a chegada do rei. Do rei. Eles já sabiam, agora, né, dos profetas locais lá, dos sacerdotes, que era Belém. Então agora os pastores, os wise men, os reis magos, né, os magos agora, a pedido de Herodes, porque eles já estavam fora de casa mesmo, e Belém era 6 milhas de Jerusalém, era pertinho. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Aí os reis magos pensaram: yeah, tá bom, pode deixar, deixa comigo. Eles não acreditaram muito nessa história do Herodes, porque eles sabiam, eles conheciam o coração do indivíduo. Né? Homens sábios, como dizem ser esses magos que lá apareceram, para reverenciar sinceramente o rei que estava chegando, conhecem o coração do indivíduo só de olhar para a cara dele. E eles sabiam que Herodes era falso, mais falso do que uma moeda de lata tentando se passar por ouro. Né? Então Herodes pediu que eles fossem a Belém e, encontrando o menino, passassem um WhatsApp, não é daqui a pouco, não é um ano depois mandar um mensageiro, mandar uma carta, não. Passa um texto para mim na hora, eu quero saber o momento exato em que vocês encontrarem o menino. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi adiante deles. Essa estrela agora se fez mais visível para esses magos que agora estavam a caminho de Belém, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E não é, gente, aquela cena do presépio que a gente costuma ver, aquela estrela linda, o nascimento, não é isso que eles encontraram, porque Jesus já havia nascido há bastante tempo. Imagina, Jesus nasceu, eles viram lá da terra deles, até eles viajarem, até eles se reunirem. Naquela época, né, o WhatsApp que a gente está brincando aqui, não era bem assim. Tudo era demorado demais, a comunicação entre eles, a reunião, o deslocamento até Jerusalém, a decisão de ir agora a Belém, tudo isso levava dias, semanas, meses, talvez até anos. Né? Mas agora eles, novamente, eles encontram aquela igreja, aquela estrela, os leva aonde o menino está. E era menino, porque fazia pouco tempo. Não? Alguns chegam a dizer, talvez até 2 anos, que o Herodes estimou, mais ou menos. Né? Então, quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Achei, é essa mesmo, estamos no caminho certinho. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram de presentes. Eles vinham trazendo, segundo a história, a lenda, 3 presentes. Quais eram? Como? Ouro, incenso, né, e mirra. Né? Então, eles vieram e agora deram os presentes, né, conforme a história nos diz. E é relato de Lucas ainda. Eles estavam ali agora adorando, reverenciando uma criança, um menino, um menininho, um toddler, né, como a gente diz aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, de 1 a 4, 5 anos por aí. Né? É um toddler, é um pouco mais que um bebê, uma criança muito novinha, um menininho mesmo, mas ali eles viam o rei. Eles prestaram toda a honra, toda a homenagem, todo o respeito que se presta a um rei, não a uma criança qualquer. Eles tinham olhos de ver, eles já entendiam e reverenciaram, porque todos os sinais da profecia estavam checados.
checando um a um. E eles sabiam das intenções de Herodes. O que eles fizeram? Tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Deixa aquele bestão lá pensando que nós vamos denunciar que nós encontramos o rei. E depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: olha aí, gente, que coisa mais linda é a gente hoje ter a doutrina espírita nas mãos, que nos esclarece como essa aparição em sonho. Né? Nós sabemos que é a coisa mais simples do mundo e acontece todos os dias em nossas vidas. O nosso corpo adormece, nós nos desdobramos parcialmente, nos libertamos do corpo e estamos agora interagindo no plano espiritual. Assim aconteceu, e um anjo do Senhor, um espírito evoluído, amando de Jesus, apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então se levantou, pegou o menino, pegou a mãe, arrumou as trouxas, partiu para o Egito. Por que Egito? Fora da jurisdição de Herodes. No Egito, Herodes não tinha autoridade. Onde ficou, versículo 15, até a morte de Herodes. Para ter certeza que eles, se um dia voltassem para lá, voltariam em segurança. Porque aquele que queria matar, aquele rei local que queria matar o rei universal do planeta, já estava desencarnado. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Aí, né, agora o filho já está de volta. Os anos se passaram. Mas agora voltando lá, naquele ponto de novo. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso, versículo 16, e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Ah, majestade, o senhor está mandando matar... O senhor quer matar um menino? Sim. Mate todos os meninos. Ah, majestade, os meninos de 2 anos é muito menino. Mate todos, inclusive os da redondeza. Até 2 anos, por garantia. Não sei quanto tempo, pode ser 1 ano e meio atrás, 1 ano, até 2 anos. Todos os meninos. As meninas também? Não. Mulher é diferente. No reino daquela época, mulher não tinha o valor do homem. A mulher era uma propriedade do homem. Então Deus não mandaria uma filha para ser a rainha. Mandou o rei, mandou seu filho para ser o rei. E esse rei não terá lugar no meu reino. Eu jamais dobrarei meus joelhos para outro ser humano. E assim foi feito. E aqui estraga a nossa alegria do Natal. Natal é o nascimento de Jesus, que gera aquela energia gostosa, maravilhosa, que a gente está imbuído dela hoje, nessa aproximação de mais um Natal, como a gente fica quase todo ano, de modo geral. Né? Muitos de nós têm motivos para ter tristeza, a falta de um ente querido que agora, esse ano, não vai passar o Natal conosco mais, já não está mais entre nós, ou coisas assim. Né? Mas o Natal geralmente é aquele clima alegre. Não é momento da gente lembrar com alegria daquelas centenas de meninos que foram executados, confundidos não, nem em nome de também, em benefício de Jesus, para salvar Jesus. Todos os meninos da idade aproximada do menino Jesus foram sumariamente executados a mando de Herodes. Isso é história. Não é fábula, não é conto de carochinha. E aqui a gente tem uma outra reflexão agora à luz da doutrina espírita. Nada acontece sem que esteja dentro de um grande planejamento superior. Mas sacrifício de sangue, de inocentes,
Inocente hoje, talvez não inocente ontem. Crianças continuam morrendo aos 2 anos de idade hoje em dia, atropeladas, acidentadas, doentes, de todas as maneiras. As crianças ainda morrem aos 2 anos, a 1 ano de idade, a 1 semana de idade. Eu tive um amigo no Brasil cuja filhinha viveu menos que 24 horas. Sim, crianças morrem, pessoas morrem, coisas da pior espécie acontecem a pessoas da melhor espécie. O que aconteceu a Jesus foi a pior coisa que um ser humano pode passar. Aconteceu com o melhor ser humano conhecido até hoje. Lei de causa e efeito, também conhecida como lei de ação e reação, que podemos estudar com mais profundidade nas escrituras de Kardec. Não vamos entrar em muito detalhe aqui agora. Seguindo adiante, agora em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Agora já estamos falando de 40 anos depois desse dia seguinte ao Natal. O Natal já aconteceu, o Natal original, o nascimento do Cristo. Agora, o Cristo, inclusive, já se passaram os 33 anos que supostamente ele viveu entre nós, e mais uns 5, 6, 7 anos adiante, agora a igreja de Antioquia, na Síria, onde havia uma grande população mesclada também de gregos, de romanos, eles entenderam a mensagem do rei, desse rei cujo reinado eles chamavam de um reinado às avessas, de cabeça para baixo, porque esse rei fazia tudo diferente dos outros. Ele exortava as pessoas a emprestarem a quem não tinha condição de pagar de volta, a dar sem pedir retribuição de nada que foi dado, a se sacrificarem uns pelos outros. Era um rei que, em vez de pedir dos seus súditos que sacrificassem suas vidas por ele, ele deu sua vida pelos seus súditos. Era um reinado completamente diferente. E aquele povo mais atencioso, menos comprometido com as autoridades locais, porque estavam mais longe do poder de Israel, de Roma, eles abraçaram melhor essa doutrina. Agora nós já estamos falando de Pedro, de Paulo, agora o Saulo já se tornou Paulo, e outros apóstolos espalhando a boa nova. E, pela primeira vez, adotaram essa nova nomenclatura, cristãos, que não requeria aos seguidores do Cristo, agora os chamados cristãos, mudarem de religião, mas mudarem de aliança, de fidelidade. Porque quando o novo rei aparece, ele requer 2 coisas, fidelidade e obediência. Em Roma havia um slogan, nas terras romanas, mesmo fora do que hoje a gente conhece como Itália. Né? Em todos os domínios romanos havia um slogan. Você adore o Deus que você quiser, o Deus da sua preferência, porque eles entendiam que eles mesmos tinham um monte de deuses em Roma. E eles entendiam que os outros povos tinham outros deuses diferentes dele. Adorem o Deus que você quiser, mas obedeçam a César. A fidelidade tem que ser a César. César é o nosso Supremo. E esse povo lá de Antioquia começou a desafiar essa fidelidade, não desobedecendo, porque o próprio rei que deu o novo rei, que veio construir o reino de Deus na terra, que não entenderam que essa terra não era um espaço físico ocupado por Jerusalém, pelas autoridades judaias, nem pelas autoridades romanas, era no planeta Terra, mas dentro do coração dos homens. Ali que o reino de Deus ia se estabelecer. Então,
esses cristãos agora, que cristão era uma denominação mais política do que religiosa, porque assim eram considerados, porque a lealdade deles agora era aquele rei que o próprio Romano havia, o Império Romano havia assassinado há poucos anos atrás. E a coisa passou a ficar fora de controle. Porque Roma estava vendo agora essa insubordinação, essa insurgência crescendo. A ideia cristã foi só crescendo. E Paulo e Pedro e outros apóstolos espalhando a notícia, abrindo pequenos núcleos, né, novas igrejas em vários lugares. Então agora era temporada de caça aos cristãos, porque os cristãos eram contra o Império Romano. Adorem o Deus que vocês quiserem, mas obedeça a César. E essa aliança de fidelidade não foi quebrada com César. A fidelidade agora era a Jesus, o novo rei que eles adotaram. E aí a insubordinação começa, né? Porque agora se nivelam as castas, se nivelam os desníveis sociais, a mulher foi elevada à condição social do homem, as crianças passaram a ser respeitadas, os escravos e os senhores já se confundiam com irmãos, mesmo o senhor ainda tendo escravos, que ainda durou mais 2000 anos quase, a escravatura, ainda chamava os escravos de irmãos, aqueles que já se autodenominavam cristãos, e os escravos chamavam os senhores de irmão, e estava tudo certinho, estava todo mundo bem dentro dessa nova filosofia de vida. Era o novo rei que veio estabelecer o reinado de Deus na terra. Eles não entenderam como nós que eu digo, a raça humana, ainda não entendeu essa justaposição dos mundos. Jesus vai estabelecer um novo reinado no reinado já existente, para que mudasse o coração, o comportamento dos homens, o sentimento dos homens. Não o sistema político deles, não o sistema administrativo. Veio mudar o coração dos homens. Veio mudar uma nova maneira dos seres humanos se relacionarem. Veio ensinar o ser humano a viver como se fosse num reino de Deus, num paraíso. O que é perfeitamente possível quando o homem deixar de lado todas as imperfeições perfeitamente evitáveis, com a simples mudança de comportamento. E João, ainda em seus últimos dias, seus últimos escritos, né, perguntando a ele como era esse Jesus, né, ele dizia ainda, agora no capítulo 1, versículo 4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então, essa é o convite dessa fidelidade que o Papai Noel se ajoelhe diante de Jesus nessa época do ano. Que nós tenhamos Jesus todos os dias do ano renascido em nossa vida. Que esse renascimento, que esse dia seguinte, né, Jesus chegou. E agora? Nada será como antes. No momento que Jesus chegar realmente, nascer realmente no coração do indivíduo, daí para diante nada será como antes. O sacrifício será brincadeira. E eu acredito claramente em Jesus. Acredito no Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, como explica Kardec. Acredito que o sol nasceu. Não porque o sol está simplesmente lá, não porque eu vejo a luz do sol, mas porque através da luz que o sol emite, eu vejo tudo mais.
Ei, Feliz Natal.